Bom, boa noite a todas e todos. É com alegria e satisfação que eu abro mais essa sou péssimo para falar, abro mais essa edição do Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade. Dessa vez nós temos a presença do professor Gabriel Passetti, que vai falar, vou pegar aqui direitinho, eu perdi, obviamente, a referência, mas que vai falar sobre o tema, sobre o etnocídio das populações indígenas na construção dos estados da Argentina, do Chile e da Nova Zelândia no século XIX e XX. O professor Gabriel Passetti é professor de História das Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, UF, vinculado ao programa de pós-graduação em Estudos Estratégicos. Coordenador do Laboratório de História da Política Internacional Sul-Americana, é bolsista de Produtividade e Pesquisa, CNPq e JCNE da FAPERJ. Então, professor Gabriel, mais uma vez agradeço imensamente em nome de todos os coordenadores do Fórum Permanente, a sua presença, e passo a palavra para você. Muito obrigado. Tá ótimo. Arthur, Paulo, agradeço aí o convite para vir conversar com vocês sobre esse tema, que é um tema muito caro para mim, um tema que acompanhou aí minhas pesquisas durante muito tempo. O que eu vou apresentar aqui para vocês são basicamente as conclusões da minha tese de doutorado, defendida aí já tem mais de 10 anos, e aí reflexões que vieram depois da pesquisa, né? Quando a gente pensa em genocídios, a gente tem aí, né, a gente estava até conversando antes, tem vários exemplos de genocídio. Mas eu acho que o século XIX, ele é especialmente interessante para a gente refletir sobre o que são procedimentos e processos de genocídio e como é que genocídios são construídos e legitimados, né? A gente tem ali nas décadas de 1960, 1970, uma série de operações militares que vão acontecer de forma praticamente simultânea no continente americano, no continente africano e no continente asiático e na Oceania, né? São combates, alguns a gente conhece aqui como o combate aos indígenas do oeste dos Estados Unidos, está acontecendo nesse período. Outros a gente ouve falar muito por alto, como embates famosos do imperialismo na África, mas tem outros que a gente ouve falar muito pouco, né? E o que eu pretendo conversar com vocês aqui um pouco é de que forma que a ocupação de territórios com o uso de forças armadas nessa metade do século XIX, ela seguiu uma certa lógica, né? O que eu pretendo mostrar para vocês é isso, e essa lógica é uma lógica que vai ter um interesse na ocupação de territórios, territórios esses que eram territórios de populações nativas, territórios que eram controlados por chefaturas nativas, de diferentes estruturas de organização, e essas expedições militares para dominar essas chefaturas nativas, elas vão acontecer a partir de um contexto muito específico, né? A gente sabe que não foram todos os territórios do planeta que foram conquistados com grandes operações militares. Essas operações elas eram muito caras, muito dispendiosas, então os políticos eles foram bastante comedidos na hora de executar esse tipo de operação, elas tinham que ser muito bem justificadas. Então, o que eu vou tentar mostrar para vocês é de que forma que se construiu uma justificativa para o uso de exércitos no combate a populações nativas, e como que isso significou a disseminação de um discurso de extermínio dessas populações nativas. Então, para isso a gente vai usar como exemplo 2 casos, e eu preciso justificar esses casos porque eles aparentemente podem ser muito distintos, né? Então é um caso na Nova Zelândia e o outro caso é nos Pampas. Nova Zelândia era uma colônia muito recente
do Império Britânico. O Império Britânico tinha chegado no começo do século XIX, vai formalizar a conquista daquele arquipélago, que é a Nova Zelândia, somente em 1840, e já na década de 1860 vão acontecer essas operações militares contra as populações nativas daquele arquipélago, que, a partir de agora, eu vou chamá-los de Maori, que é o nome que, hoje em dia, eles são conhecidos. Obviamente, antes da chegada dos britânicos lá, eles não se chamavam de Maori, eles tinham seus próprios nomes étnicos a partir das suas composições e locais nos quais eles viviam, mas eles foram uniformizados como Maori pelos britânicos. O outro caso é o caso dos Pampas, da América do Sul, mais especificamente da Argentina, com profundas conexões com o Chile. E aí o caso é bastante diferente, a princípio, né? Porque são regiões que foram colonizadas pela Espanha, são regiões que já estavam independentes, e são regiões, então, de uma interação entre indígenas e brancos, e eu vou chamar de brancos só para facilitar a comparação de espanhóis, descendentes de espanhóis e britânicos, vou chamar todo mundo de brancos, que é o jeito mais simples da gente fazer a comunicação. Então, essas interações com os brancos no sul da América do Sul acontecem desde o século XVI, né? Então, a gente já tem aí 300 e tantos anos de interações entre brancos e indígenas no sul da América do Sul, com uma longa tradição de atuação de missionários jesuítas. Aí a gente entra em outra variável importante. Bom, aqui a gente tem, na América do Sul, então, uma região há 300 e tantos anos de relações entre brancos e indígenas, é um país independente, é uma república e católica. E, no outro caso, na Oceania, uma colônia muito recente, do maior império que já existiu no planeta, protestante. Mas, neste local também, a atuação de missionários anglicanos foi muito importante. Apesar das diferenças, que aparentemente são muito grandes, o que me interessa aqui é ver as semelhanças. Então, as semelhanças, elas são colocadas de que forma? Na forma como as elites britânicas e as elites argentinas viram aqueles territórios, especialmente a forma como as pessoas que habitavam aquelas regiões de conflito, que vou chamar de zona de contato, usando um termo de uma crítica literária canadense, que é a Mary Louise Pratt, ela cunhou esse termo, zona de contato, é um termo muito interessante, muito útil para a gente. Então, os habitantes da zona de contato dos Pampas e da Nova Zelândia, eles têm interesses muito semelhantes que aparecem para a gente na documentação. E a forma como eles acionaram um discurso de combate às populações nativas também foi muito semelhante. E também a forma como as populações nativas resistiram também foi muito semelhante. Então, a partir daí, eu procurei delimitar uma forma global de se relacionar com populações nativas aí no metade do século XIX para a segunda metade do século XIX, né? Deixa eu projetar aqui para vocês, eu vou colocar na tela para vocês Pronto. Muito bem. Um minuto, desculpe que aí eu consigo só promos. Isso, muito bem. Então, o recorte que a gente tem cronológico é das décadas de 1850 a 1870, e é importante a gente perceber que a gente está falando de um mundo num momento de rápida transformação, né? Um contexto internacional após a Revolução Industrial, de expansão dessas economias capitalistas, com uma urgência por legislar sobre soberanias territoriais,
ao mesmo tempo, preocupações soberanistas sobre território sob controle nativo e uma crescente concorrência territorial. O que acontece? A gente tem territórios, na segunda metade do século XIX, vários territórios ao longo do globo todo, que não estão sob controle formal de nenhum Estado. E há uma concorrência por esses territórios. A gente conhece o processo chamado de imperialismo, e aí é importante para a gente, porque aqui a gente está falando justamente do caso britânico, então britânicos e franceses estão dividindo o mundo. A gente conhece muito famoso o caso africano, mas eles não estão dividindo só a África, a Oceania também está sob concorrência, e no caso da América do Sul, a gente tem várias concorrências, uma delas é entre a Argentina e o Chile, pelos Andes, pelos Pampas e pela Patagônia. Que mais que caracteriza aquele momento? Uma noção de superioridade do homem branco cada vez mais forte e intensas levas de imigração europeia. Eu gosto de utilizar um conceito de um historiador chileno, que é o Alberto Arambu Ross. Ele cunhou esse conceito de colonialismo pós-colonial para analisar o caso chileno, né? E esse colonialismo pós-colonial, ele é interessante por quê? Porque ele mostra para a gente como as elites americanas, e aí vale dos Estados Unidos ao Chile, elas lidaram com os referenciais europeus ocidentais sobre Estado, sobre soberania, sobre território, e implementaram nos territórios que eles reivindicavam para os seus estados. Então, eles implementaram nesses territórios ações muito parecidas com as ações do imperialismo clássico europeu. Bom, deixa eu mostrar para vocês sobre que territórios a gente vai falar. Não sei se alguém conhece a Nova Zelândia. Essa aqui, no nosso mapa, é a parte sul da Ilha Norte. A Nova Zelândia, ela é composta basicamente por duas grandes ilhas, e os Maori, eles habitavam com muito mais intensidade a Ilha Norte, que está aqui, marquei aqui no mapa, Auckland e Wellington, que são, né, duas cidades conhecidas, e que foram fundadas naquele período, no começo desse período colonial, e estão marcados aí também outros lugares que eu vou citar ao longo da minha exposição. Então, só para vocês saberem geograficamente de onde a gente fala. Com relação à Argentina, trago esse mapa que vai mostrar para a gente que lugar da Argentina que a gente está falando. Não sei se conseguem enxergar aqui a oeste a cidade de Buenos Aires, ali o Uruguai, e logo para cima estaria o Brasil. Então é uma região sul da Argentina que faz aí contato com o Chile. Vocês podem perceber que essa linha de fronteira, ela corta mais ou menos metade do que hoje é o território da Argentina, e também corta o território do Chile, porque todo esse território ao sul, que está marcado aí com diferentes linhas, era território indígena que não era nem argentino, nem chileno, né? Muito bem. Quem que são essas populações nativas que vão sofrer aí os combates no século XIX? São populações nativas muito específicas, né? Aí os antropólogos, eles são bastante eficientes para contar para a gente aqui sobre estudar as populações nativas, e eles vão mostrar para a gente características diferentes de povos diferentes, né? Tem várias características. Esses povos especificamente, os quais eu estudei, os Maori da Nova Zelândia e genericamente indígenas pampianos, se a gente for ser mais preciso, Tehuelche e Mapuche na Argentina e no Chile, eles são povos guerreiros. Então, a guerra faz parte essencial é uma característica central daquela sociedade. Então, ser um homem, especialmente guerreiro, é uma característica importante naqueles povos. Você demonstrar ousadia, coragem e valentia era uma característica importante para qualquer homem, e especialmente para aqueles que comandavam e lideravam aquelas sociedades. Então, são sociedades marcadas pela guerra antes da chegada
dos brancos, já havia muitas guerras. Então, havia muitas guerras entre os Maori e havia muitas guerras entre as diferentes etnias dos Pampas, da Patagônia, dos Andes, do Chaco e de toda essa região do sul da América do Sul. Isso é importante para a gente, por quê? Porque na medida que o século XIX for avançando e os interesses dos estados britânico, argentino e chileno por aqueles territórios forem avançando, vai ser colocado para aqueles nativos uma opção, que é uma opção pela submissão, né? Submissão aos poderes dos estados. Mas essa submissão, ela não é uma opção para povos guerreiros. Então, isso é importante para a gente também não ficar com uma impressão de povos apáticos, de povos sem vontades, de povos que aguardaram e foram massacrados. Não é isso que acontece, são povos, e como vou mostrar para vocês, são povos que foram desafiados, perceberam muito claramente qual era o desafio e enfrentaram esses poderes, e nesse enfrentamento de poderes, eles, ao fim e ao cabo, foram combatidos de forma militar, né? Como eles eram povos nativos, a sua tática de guerra é uma tática de enfrentamentos breves, mais intensos, não longas campanhas. Eu marquei isso aí na apresentação, por quê? Porque um exército de um modelo europeu ocidental, e o argentino o chileno seguiam esse modelo, ele está treinado para fazer longas campanhas de ocupação, de cerco, são exércitos profissionais com estruturas de abastecimento, comunicação, comando, etc, etc, etc. Então a gente está falando de um combate entre exércitos profissionais com tecnologia bélica contra povos nativos que são guerreiros, mas a guerra não é a profissão daqueles homens, né? Eles são camponeses, eles são agricultores, eles fazem pastoreio, né? E então não é possível para aqueles homens permanecer por longas campanhas, porque eles também participam da atividade produtiva, né? Muito bem. Até mais ou menos a metade do século, até a década de 1840, nos dois lugares, eu sempre vou fazer essa comparação, né? Eu montei essa apresentação para vocês nesse sentido de fazer uma comparação entre o que aconteceu na Nova Zelândia e o que aconteceu nos Pampas, né? Então, nos dois lugares, até mais ou menos a década de 1840, o que a gente tem é uma interação entre indígenas e brancos, que é marcado por uma presença muito mais intensa e muito mais forte, muito mais numerosa de nativos do que de brancos. Só voltando aqui no mapa, lembrando que a gente está falando desse sul da Argentina, obviamente, né? Não estou falando da região de Buenos Aires para o norte, nem das regiões tradicionalmente ocupadas pelos espanhóis desde o período colonial, ali a cidade de Córdoba está ali bem no norte do nosso mapa ali, né? Então essa região desse arco, né, que vai de Buenos Aires, passa por Córdoba, São Luís, Mendoza e chega em Santiago, isso foi ocupado pelos espanhóis lá desde os séculos XVI e XVII. Não estou falando dessa região, estou falando dessa região ao sul dessa linha de fronteira que está delimitada aqui, que não foi ocupado pelos espanhóis em momento nenhum, e que vai, então, nessa região você tem muito mais indígenas, então os indígenas eles vão disputar entre eles, na verdade, quem é que vai ter o privilégio de se relacionar com os brancos, porque se relacionar com os brancos naquele momento que os indígenas são a maioria, significava estabelecer relações de comércio, ter acesso a armas, com isso ficar mais forte e conseguir uma certa superioridade diante de grupos rivais. Então, a primeira fase, até mais ou menos a década de 1840, é uma disputa entre os povos nativos por quem iria controlar o acesso aos brancos, e isso, obviamente, levava muita insatisfação
aos brancos, que não, na cabeça de seja um argentino, seja um chileno, seja um britânico, eles não tinham a expectativa de ser governados, regulados, controlados ou dominados por povos nativos. Mas essa era a realidade em toda a Nova Zelândia e nesse sul da Argentina e do Chile, né? Quando a gente chega à metade do século, a gente tem uma transformação por conta de conjunturas entre os argentinos e conjunturas dentro dos britânicos, né? O que vai acontecer? No caso da Argentina, tem uma disputa política que acontece na Argentina e que vai levar à separação da província de Buenos Aires do restante das províncias argentinas, que é a Confederação. Então, na década de 50, o que a gente tem? A gente tem uma Confederação Argentina de um lado e a província de Buenos Aires de outro lado, se declarando independente. Isso é um conflito interno à Argentina e que esse conflito interno ele é entendido pelos chefes como um conflito que pode ser interessante para eles se aliarem a um grupo que era mais próximo a eles, chefes. Eles, no caso da Argentina, caciques, né? Então, os caciques do sul da Argentina, eles vão se aproximar do governo da Confederação. Por quê? Porque os portenhos, né, aqueles de Buenos Aires, eles tinham interesses muito mais claros e muito mais hostis sobre os territórios indígenas. Apesar disso, o que vai acontecer? Então, a Confederação ela vai fazer uma série de tratados, esses tratados estão guardados na Argentina, a gente tem acesso a esses tratados. O governo da Confederação Argentina, ela lida, então, politicamente com os caciques, ela vai fazer tratados com os caciques, dando uma série de privilégios para os caciques, desde que aqueles caciques, eles focassem as suas atuações de resistência e os seus combates, as suas invasões, porque eles invadiam fazendas para roubar gado, né? Então, focassem essa atuação sobre propriedades em Buenos Aires e não na Confederação. Daí é que vem essa correspondência que eu copiei aqui para vocês, que é uma correspondência de 1854, quando tem esse tratado, e o Ministério da Confederação, ele manda uma circular aos governadores, explicando por que fez um tratado de paz com povos ditos selvagens, bárbaros, né? E diz, então, para satisfazer as demandas dessa comitiva, na esperança de que, com esse meio, comprar a paz aos caciques, dispõe o governo de que eles ofereçam ao menos uma sólida garantia de que, na sequência, nenhuma de suas hordas, olha o vocabulário, invadirá a província alguma da Confederação, pois alimentar homens cuja amizade e inimizade são quase igualmente custosas e destruidoras, isso ocorre somente em troca de uma paz duradoura. Eu acho interessante essa citação, porque ela mostra como mesmo o governo da Confederação, que foi um governo que fez este acordo, fez um tratado assinado com os indígenas, esse tratado é entendido como um tratado somente por conta de uma situação de guerra contra Buenos Aires, né? Eles não têm uma proximidade com esses indígenas. No caso da Nova Zelândia, que é a situação de cima, a gente também vê num período que era um período de relativa paz, também numa comunicação militar, uma desconfiança e uma sensação de insatisfação com ter que negociar com chefes indígenas. Isso, para mim, é um ponto importante. Né? Mesmo nos períodos em que houve paz, negociação, tratado e acordos, internamente, os dois governos, eles se comunicam, os militares com o governo britânico e o governo da Confederação com os governadores, manifestando insatisfação de ter que negociar e não com os chefes e não confiando naqueles chefes, mas era algo que a conjuntura permitia, né? Então tá aí, o britânico vai dizer lá, nossos chefes amigos são às vezes caprichosos e não podem ser defendidos em todas as circunstâncias. Tão grande a diferença entre a vida civilizada e a selvagem.
Os mesmos homens que ajudaram as tropas com alegria e os chefes que diariamente tomam café da manhã com os oficiais foram quem, pelo amor neozelandês de lutar, agitação e probabilidade de saques, e ele vai continuar a descrever aí uma série de conflitos conflitos que vão acontecer. Chegando onde nos interessa aqui, o que acontece? A Nova Zelândia era uma colônia muito periférica dentro do Império Britânico, tanto que eu imagino que vocês conheçam muito pouco ou praticamente nada sobre esse país que sediou a Copa Feminina de Futebol, né? O sul da Argentina também era uma região absolutamente periférica e fora das grandes preocupações. Então, as grandes preocupações do governo argentino estavam no combate à confederação com Buenos Aires, a atração de imigrantes, investimentos em ferrovias, desenvolvimento da agricultura naquelas regiões já colonizadas pelos espanhóis desde o século XVI. E os britânicos tinham preocupações globais que envolviam a abertura do canal de Suez, a abertura da China, conquista da Índia, partilha da África, etc., etc. A Nova Zelândia não era prioridade. Então, o que acontece? Aquelas pessoas que estão estabelecidas na zona de contato são pessoas que sabem o risco de viver na zona de contato e são pessoas que vão pretender que o governo facilite a situação deles de enfrentamento aos povos nativos e de liberação de terras. Só que eles não conseguem mobilizar os governos centrais pelos seus objetivos. Os governos centrais têm outros objetivos que não são a Nova Zelândia, que não são o extremo sul da Argentina. Então, o que começa a acontecer é a circulação de relatos de combates em que eles vão reforçar aspectos de extrema violência. No meu entendimento, a partir da circulação, e eles destacam muito esses momentos em que eles vão chamar de barbárie, a partir desse momento de circulação desses relatos, eles pretendem demonstrar que eles são os bastiões da civilização, eles estão combatendo a barbárie, e mais, que a barbárie, ela ameaça a civilização. E a barbárie ameaça a civilização de que forma? De expulsão dos britânicos da Nova Zelândia e de expulsão de brancos do sul da Argentina. Então eu trouxe aí 2 trechos para vocês. Na Nova Zelândia, diz lá, o mais bárbaro assassinato de uma mulher e suas 4 crianças, cometidas por 6 nativos, que mutilaram o corpo da pobre mulher e comeram parte dele. Mas esses acontecimentos em Wanganui mostram claramente o quanto os colonos são ainda dependentes dos nativos. Então veja que eles colocam aqui no relatório, isso é um relatório militar, né? Conceito bárbaro, assassinato, eles colocam a descrição de profunda violência, de antropofagia, e colocam como isso tudo é uma afronta aos colonos. Da mesma forma, no sul da Argentina, os habitantes ali da zona de contato vão escrever ali: nós, vecinos de Saladillo e Las Flores, que assinamos, nos apresentamos e dizemos que faz muitos anos que estamos sofrendo e lamentando as contínuas depredações e roubos de todo gênero que se fazem contra nós, os índios selvagens. Umas vezes pelos que se intitulam amigos e outras pelos que não o são, pois que todos eles nos saquearam as casas, roubaram as fazendas e degolaram os homens. Então, são 2 casos separados por dezenas de milhares de quilômetros, mas em que a gente vê uma descrição muito semelhante, um reforço do quê? Um reforço de que os povos nativos e eles assassinariam os colonos da forma mais inesperada, mais bárbara, cometendo toda série de violências. Por quê? Porque com isso, essa é uma estratégia de transformação daquele indígena em um bárbaro, e o bárbaro pode ser combatido. Lembrando, como eu estava falando lá no começo, tanto na Argentina quanto na Nova Zelândia, teve uma atuação muito forte de missionários. Então, até aquele momento, até a metade do século XIX,
o discurso mais forte era de conversão dos indígenas, dos nativos, né? Não era de combate e extermínio. Quem é que vai levantar essa pauta são justamente os colonos que estão ali nessa zona de contato, né? Eles vão, então, fazer uma construção que vem vindo aos poucos, né? E essa construção de transformação do indígena em bárbaro, de novo, esse é um vocabulário que vai aparecendo a partir da década de 40, fica muito forte nos anos 50 e é essencial nos anos 60, crucial para o que vai acontecer nos anos 70. Essa transformação do indígena em um povo que pode ser catequizado, evangelizado e transformado em trabalhador, em um povo bárbaro a ser combatido. Esse é um processo aí que vai atravessando essas décadas. E à medida em que eles procuram transformar o indígena em bárbaro, eles vão mostrar que esses bárbaros, eles ameaçam a própria existência do Estado naquelas regiões. Então, no caso, na Nova Zelândia, a citação é: o pânico é tão grande que quase toda ocupação agrícola e demais ocupações foram abandonadas, e muitas famílias deixaram suas casas no campo à procura de proteção na cidade. Então, eles estão falando que esses bárbaros, eles estão despovoando o campo. Vejam na concepção de um britânico de metade do século XIX que grave essa situação. Eles, britânicos, que se entendiam o auge da civilização, eles estão sendo expulsos do campo por bárbaros violentos e que mutilam e fazem antropofagia. E a mesma coisa, mesmo tipo de relato, vai acontecer lá na Argentina, essa no caso em Buenos Aires, em que vai dizer: vários produtores estão dispostos a levar o seu gado à província vizinha, por considerá-la mais segura contra as incursões dos bárbaros. Então, naquela disputa política que eu estava comentando com vocês, a gente tem essa transformação gradativa do vocabulário. Deixa-se de falar de índios, maori, coisa do tipo, e vai gradativamente falando que eles são bárbaros, e cada vez mais eles vão fazendo descrições de barbaridades, digamos assim, né? Bom, até até a década de 50, década de 60, o que a gente tem é essa situação em que os nativos, eles são demograficamente maiores, eles são comercialmente mais fortes, eles são socialmente predominantes e política e militarmente naquelas regiões dominantes. Então, quem é um britânico vivendo na Nova Zelândia na década de 50, ele está submetido no mundo real e não no papel, ele está submetido a um poder maori. Ele está submetido a um chefe maori que vive naquela região e que autoriza aquela vivência daqueles britânicos lá, e com eles ele comercializa e coisa e tal. No sul da Argentina é a mesma coisa. Nessas zonas de contato, só era possível viver fazendo tratados e alianças com os indígenas. Mas essa situação ela vai mudar na década de 50 e na década de 60 nessas duas regiões. E o que é que muda? O que muda são guerras internacionais nas quais esses países vão estar envolvidos. No caso inglês, então, a sucessão da Guerra da Crimeia, primeiro, a mais importante de todas. A Guerra da Crimeia ela vai transformar profundamente as Forças Armadas britânicas, e na sequência vem o motim dos cipaios na Índia. A sucessão desses dois eventos vai fazer uma transformação profunda no Exército Imperial Britânico e na própria organização do Império Britânico. E o que é interessante é que os Maori, os nativos, eles sabem que isso está acontecendo. Estava falando para vocês no começo que é importante a gente ver o que hoje em dia se fala de protagonismo nativo. O protagonismo nativo está naquela época, né? O protagonismo nativo era muito intenso, eles acompanhavam de perto a política dos brancos. Como? Por jornais. Se eles foram catequizados, alguns deles foram catequizados, alguns deles frequentaram escolas de missionários, isso significava que alguns deles muitos falavam ou inglês ou espanhol, não todos, mas muitos falavam, e alguns
sabiam ler e escrever. E, ao ler e escrever, o que eles fazem? Eles rapidamente percebem que a melhor forma de estar atualizados sobre os seus inimigos é lendo jornais. Eles mantêm informantes nas capitais que compram jornais e levam para eles. Então, eles sabem o que está acontecendo. O relato de cima é um relato de um comandante na Nova Zelândia, no final da Guerra da Crimeia, e o relato de baixo é um relato argentino no começo da Guerra da Tríplice Aliança, a Guerra do Paraguai. Né? Lá na Nova Zelândia, olha só como ele fala, os maoris sabem o que está acontecendo. Kitari vem todas as noites e conta aos meus filhos as novidades. Os nativos estão desafiadores, porque alguns brancos lhe contaram que tropas francesas e inglesas foram mortas pelos russos, e que agora a rainha precisava enviar os soldados da Nova Zelândia para lá, que de fato aconteceu. Né? A Guerra da Crimeia foi bastante complexa para os britânicos, e os Maori eles foram entender o que estava acontecendo porque eles perceberam que os fortes britânicos estavam cada vez com menos tropas. Se estavam com menos tropas, tinha alguma coisa acontecendo ali. Né? E na Argentina vai acontecer exatamente a mesma coisa. Os indígenas percebem que os fortes estão cada vez com menos soldados, e aí um dos comandantes militares vai dizer: hoje a Indiarada sabe que a República Argentina está em guerra e as fronteiras em completa cefalia. Por essa razão, preparam invasões. Daí a gente tem uma situação muito de transição muito importante e que vai levar para a nossa fase final. E que situação de transição é essa? É um momento em que essas populações nativas elas vão perceber que os brancos estão enfraquecidos, eles vão acompanhar pelos jornais os planos para as ocupações daqueles territórios, porque por mais que aqueles países estejam em guerra, aqueles países continuam fazendo projetos de ocupação daquelas terras. Isso é debatido nos dois parlamentos, no argentino e no britânico. Os nativos sabem disso, eles sabem as leis que vão sendo aprovadas de ocupação daqueles territórios e eles tomam uma decisão. Que decisão é essa? Essa decisão é de se adiantar. Já que eles vão ser atacados quando acabar as guerras, eles vão se adiantar e eles vão atacar primeiro. Eles vão tomar o primeiro passo para tentar fazer frente contra essa situação. Eles vão enfrentar quem, se os fortes estavam enfraquecidos? Eles vão enfrentar grupos que não existiam até aquele momento, que são grupos de milícias civis armados pelo governo. Se os militares profissionais foram deslocados para o fronte internacional, o que os governos dos dois lugares fizeram? Os governos, eles autorizaram os civis a se armar. E na medida em que eles autorizam esses civis a se armarem, o que os civis vão fazer? Eles vão partir para o confronto. Eles vão partir para o confronto para tomar terras. Então, se numa escala do Estado, o Estado está fazendo guerras, grandes guerras internacionais, a Guerra do Paraguai, a Guerra da Crimeia e coisa e tal, no âmbito local, aqueles homens que vivem nas zonas de contato e que têm um interesse muito mesquinho e pequeno de conquistar um pouquinho de terras ali, o que esses homens vão fazer? Agora eles estão armados, agora eles estão autorizados, seja pela rainha, seja pelo presidente, a defender, seja o Reino Unido, seja a defender a República Argentina, e eles vão partir para tentar ocupar terras. E eles sabem, isso está na documentação, eles sabem que eles vão gerar situações de violência. Isso faz parte do cálculo deles. E gerar situações de violência é interessante. Por quê? Porque aí vai gerar relatos de violência, e esses relatos de violência vão mobilizar esse vocabulário sobre barbárie, que vão possibilitar a mobilização desses grandes exércitos que estavam fazendo essas guerras internacionais. Então a gente tem uma situação de tensionamento nesse momento. Esse tensionamento ele é provocado pelos colonos. Os colonos intencionalmente eles vão provocar uma situação. E aí os nativos eles vão responder. 1858, na Nova Zelândia, que desde sempre tinha uma
quantidade muito grande de diferentes grupos guerreando, eles se unem e eles vão proclamar um rei maori que vai dizer que ele vai expulsar os britânicos da Nova Zelândia, que a Nova Zelândia vai voltar a ser um território dos Maori. E vão fazer uma resistência muito grande, que é o que a gente já vai ver. No caso da Argentina, vai acontecer uma coisa semelhante. No finalzinho da Guerra do Paraguai, quando a Argentina, na verdade, já se retirou, né? O final da Guerra do Paraguai é praticamente só o Brasil que está, né? Lá naquele final da caça lá do Solano Lopes, aquelas coisas todas ali. Nesse momento, o que a gente tem? Os indígenas do sul da Argentina, eles também, que também tinham muitas rivalidades entre si, eles também se organizam, eles se articulam com indígenas chilenos e vão fazer gigantescas invasões. Eu coloquei Malones, que é o nome em espanhol, que é de uma invasão indígena a cavalo às fazendas, mas numa escala que nunca tinha tido. Isso vai acontecer em 70, 71, 72. Então eles vão tentar também se antecipar à volta do exército e eles vão tentar conquistar território e criar uma situação. O que acontece? Quando os exércitos voltarem, esses exércitos voltam muito diferentes. Eles voltam mais profissionais, eles voltam mais numerosos e eles voltam com novas tecnologias, que é a grande diferença da metade do século XIX. Né? Então, no começo do século XIX, a gente tem um tipo de tecnologia, na segunda metade do século XIX, a gente tem uma tecnologia de comunicação, que é o telégrafo, que desmonta qualquer tipo de capacidade de organização de resistência nativa. A gente tem novos rifles, a gente tem navios a vapor e logo a gente vai ter ferrovia. Nesses locais a gente ainda não tem ferrovia. Acima de tudo, o que a gente também tem? O estabelecimento de conhecimento científico. Então, o que o exército vai fazer? Ele vai mandar expedições avançadas para fazer mapeamento do terreno. Então, o que os exércitos vão fazer? Eles vão procurar desmontar as vantagens dos povos nativos aí nos anos 50 e nos anos 60, que é criar um conhecimento sobre o território, a partir desse conhecimento criar mapas, preparar estratégias de ação e preparar atuações que podem ser coordenadas a partir do telégrafo, usando armas muito mais eficientes. E a partir daí é que se vai preparar, de fato, um tipo de expedição que não tinha tido até aquele momento. Bom, eu vou passar essa citação aqui, que só mostra como que eles ficaram preocupados aqui com essas confederações. Vamos direto para esse aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui exemplos de relatórios militares trazendo este vocabulário sobre barbárie e sobre ameaças aos colonos e ao controle sobre o território sendo levados da fronteira para a capital, num momento pós-vitória militar internacional. Então, lá na Nova Zelândia, os colonos, tiveram suas casas arruinadas, seus colegas e seus filhos assassinados por hordas de selvagens. Foram forçados a deixarem submetidos à guerra selvagem suas bem cultivadas fazendas e seus numerosos rebanhos. Então, correrem o risco de se sujeitarem novamente ao domínio de uma raça selvagem. Não se fará paz com eles até que sejam severamente punidos pelos bárbaros assassinatos cometidos a colonos inofensivos e desamparados. Reparem como está mudando esse vocabulário. Né? Agora, eles já falam sobre punição. É uma punição pelos bárbaros assassinatos cometidos a colonos inofensivos e desamparados. Então, isso é uma situação criada na fronteira por aquelas milícias, que vai chegar nos novos militares que chegam lá, depois do final da guerra, e esses militares é que vão fazer a ponte dessa demanda da colônia para a metrópole. Estava falando para vocês que qual que era a grande questão? Esses lugares são lugares muito periféricos que eles não conseguem acionar a força do exército, porque eles não conseguem mobilizar lá na metrópole. Porque tem muitos lugares a serem combatidos no mundo inteiro para os britânicos. Ou no caso da Argentina, eles estão em todos os combates internos da Argentina.
Então eles estavam combatendo lá o Solano Lopes, ele tem todas as suas guerras civis, 1001 preocupações, e aquela preocupação dos indígenas não é a primeira. Mas aí também na Argentina vai dizer o seguinte, que o comandante militar vai dizer que ele fez o que foi humanamente possível, botei essa citação para animar vocês aqui, fez o que foi humanamente possível para ajudar em seu propósito de exterminar completamente aquela famosa tribo do general cacique Namucurá, que não há muito tempo, no apogeu do seu poder, impunha condições de paz e custava a Buenos Aires um regresso de sangue e lágrimas com suas vandálicas excursões. Então você vê que o militar ainda gostava, não era só a baioneta dele que era afiada, a pena dele também era bem afiada, né? E eles vão usando, para mim interessa isso, né? Como é que eles vão incorporando um tipo de discurso lá dos colonos e que vai ser enviado para esses ministérios, e gradativamente o que acontece? Esse tipo de relato ele começa a circular nas capitais, em Londres e em Buenos Aires. Começa a aparecer na imprensa, começa a aparecer em livros, começam a aparecer em quadros que vão falar sobre o quê? Sobre como aqueles bárbaros tão terríveis e horrorosos, eles estão ameaçando a civilização, eles impedem o avanço da civilização sobre terras muito boas e muito prósperas, e eles devem ser combatidos. Como eles são bárbaros que cometem terríveis assassinatos, etc. Então, a única solução que é apresentada, qual que é? O combate militar a eles. E o combate militar, como a gente vai ver, é um combate que não pretende... Peraí, deixa eu botar aqui na citação, aqui, que depois eu mostro o mapa. É um combate que não pretende simplesmente dominar o território, mas sim eliminar a presença daqueles adversários, né? Naqueles mapas que eu passei aqui rapidinho, vou voltar depois para vocês, a gente vai ver as campanhas militares que na Nova Zelândia são chamadas de ocupação do Waikato. O Waikato é essa região que é a região lá do Rei Mauri, né? Então, as primeiras operações militares acontecem em 1860, 1861, eles começam a construção de estradas, na verdade é a abertura de estradas, né? Não é a construção de estradas, a abertura de estradas na floresta, e a instalação do telégrafo, e aí com o telégrafo, com a instalação de pequenos fortes e postos avançados, entre julho de 63 e abril de 64, vai acontecer a tal da invasão do Waikato. Aí eu botei aqui alguns trechos para vocês verem como é que os militares descrevem o que eles estão fazendo, né? Então tá lá, de 14 de abril de 1960, primeira, né? É absolutamente necessário infringir tal punição às tribos que cometeram os assassinatos de colonos armados, o que convencerá os nativos da Nova Zelândia que somos tanto capazes quanto determinados a vingar tais atrocidades para manter a supremacia do governo de Sua Majestade. Então vejam que aqui quem é que traz o discurso soberanista é o colono, desse colono chega no militar, e do militar chega no governador da colônia, e o governador da colônia vai falar lá para o Ministério da Guerra, Ministério das Colônias, lá em Londres, o quê? Essa resistência do rei Mauri afeta o próprio governo de Sua Majestade. Na hora em que isso chega em Londres, qual que é a reação do Ministério das Colônias? Bom, peraí, isso está afetando o próprio governo de Sua Majestade, então isso justifica enviar para o outro lado do mundo o exército imperial. Porque o exército imperial estava sendo requisitado em muitos lugares ao mesmo tempo, né? No Egito, no Sudão, na Índia, em tudo quanto é lugar, no Hong Kong, ele estava sendo requisitado. Deslocar o exército imperial para a Nova Zelândia, você precisa ter uma argumentação muito forte. E essa argumentação é uma ameaça de se perder aquele território, uma ameaça de ser humilhados, uma ameaça daqueles britânicos que lá vivem serem barbaramente destruídos, do que nada disso acontecia. E, além disso, os franceses poderiam dominar aquele território, né? Então, no relatório seguinte, vai dizer o quê? Nossa paciência em consideração à sua ignorância e barbarismo, e não temor de sua bravura. Se eles desafiarem as tropas em pá é um tipo de fortaleza maori, tá? Se eles desafiarem as tropas em pá fortificadas, é desejável que eles estejam completamente cientes que a rendição ou a destruição podem ser inevitáveis. Então, a partir do momento em que se resiste,
ao governo de Sua Majestade, deve estar ciente de que a destruição é a única opção. E é o que eles vão pretender fazer, né? Vai dizer lá, outubro de 63, múltiplas guarnições foram estabelecidas do Thames, que era um rio, né, até o Waikato, e já alcançaram sucesso ao limpar o mato. Olha só como é que eles vão descrever, né? Limpar o mato a sul e leste de Auckland dos grupos de saqueadores que antes o infestavam. Né? Olha a animalização do indígena, do nativo, né? E em fevereiro de 64, uma série de conflitos corpo a corpo ocorreu aqui entre os Maori, rastejando secretamente pelas moitas, e os nossos homens. Essa audácia dos Maori custou valiosas vidas, mas a punição infligida aos Maori foi severa e vigorosa. Ensinou-lhes uma dura lição, caçando e destruindo o inimigo. Por fim, todo Maori encontrado foi morto ou ferido e preso. O trabalho de remover nossos feridos começou. Deixa eu mostrar nos mapas, eu vou explicar como é que isso aqui aconteceu. Vamos lá. Esse aqui é aquele mapa que eu tinha mostrado do começo, né? Que é o sul da Ilha Norte. Aqui está Auckland, Wellington. Eles vão fazer o seguinte, eles saem de Auckland pela estrada que eles abriram e vão para Mary Mary, que é uma primeira pá fortificada, combatem essa pá fortificada. O que era uma pá fortificada? Imagina algo semelhante a um forte típico que a gente tem na cabeça. Só que o que acontece? Como aqueles povos eles eram guerreiros, o que eles fizeram nessas fortalezas deles? Eram fortalezas que tinham 3 camadas de paliçadas, então os militares britânicos não conseguiam entrar, e eles fizeram um tipo de trama com uma vegetação nativa que os explosivos enviados, jogados dos canhões britânicos, eles eram absorvidos por essa vegetação e não explodiam. Então os britânicos eles não conseguiam fazer aquilo explodir, porque aquilo, o armamento ele não enfrentava uma muralha que faria ele explodir, ele era capturado como se fosse uma gelatina, digamos assim, né? A bomba não explodia. Então os militares britânicos eles não conseguiam invadir essas pás. Só quando eles mobilizaram de fato o exército imperial, foi milhares de soldados são deslocados para lá, cercam, bombardeiam e vão com soldados, e vai um monte de soldado morrendo em cada uma das paliçadas, até que eles, quando eles vão invadir as pás, o que os Maori faziam? Eles abandonavam essa pá na madrugada, sem os britânicos perceberem, quando no outro dia de manhã os britânicos iam invadir, não encontravam ninguém. Então, assim foi acontecendo sucessivamente aqui em 31 de outubro de 63, a ocupação de Mary Mary, Hangihiri em novembro de 63, e outubro de 63 eles chegam no grande centro dos Maori. A partir daí, eles vão construir essa linha de fortalezas, que está marcado aqui, em azul tá o rio, e em amarelo uma linha de fortalezas para bloquear e liberar toda essa parte perto de Auckland, que o tal limpou o mato que o militar lá falou, né? E empurrar esses Maoris para o sul. A partir daqui, depois de Ingaruawahia, eles vão avançar até Paterangui e Rangiawea, que é fevereiro de 64, Oracal, março de 64, e aí o que acontece? Essa região toda que está em vermelha, isso aqui é o tal do Waikato. Cada uma dessas marcações são essas fortalezas dos Maori que vão sendo invadidas, alguns vão sendo mortos, mas basicamente o que os Maori vão fazendo? Eles evitam ao máximo o enfrentamento. Então, aquela grande fortaleza, ela oferece uma resistência muito grande, na hora em que ela vai cair, eles abandonam e vão para a próxima fortaleza, que os britânicos não sabem que eles já fizeram. Quando finalmente os britânicos ocupam Oracal, vejam que eles ocuparam uma região considerável, essa região que está marcada aí, que é o Waikato, é a região plana, é uma região hoje em dia muito rica da Nova Zelândia, onde tem as fazendas, pecuária, etc. Né? Quando eles ocupam Oracal, o que acontece? Os Maori eles subiram para uma região montanhosa, e aí os britânicos vão parar.
eles vão parar porque eles percebem que combater aqueles guerreiros numa região de floresta montanhosa vai ser praticamente impossível, num tipo de estratégia de guerrilha. Isso vai fazer com que, até hoje, tenha uma região no interior da Ilha Norte da Nova Zelândia, que é conhecida como o País do Rei, que é onde os Maori até hoje em dia vivem. Então, na Nova Zelândia, o que a gente tem hoje em dia, as cidades elas são praticamente brancas e os Maori eles vivem nessa região central da Ilha Norte, onde são cidades praticamente exclusivamente dos Maori. Para finalizar, e que está completando aqui a 1 hora que a gente tinha combinado, deixa eu passar aqui vou fazer o mesmo processo. Eu vou passar aqui citações da Argentina, e aí depois eu mostro os mapas para vocês, né? No caso da Argentina, os indígenas eles tinham organizado essa resistência conjunta no final da Guerra do Paraguai. Então, 70, 71, 72, uma série de invasões indígenas muito grandes, como nunca tinha acontecido antes, mas aí, em março de 72, eles vão ser derrotados. E a derrota que acontece é uma derrota muito forte no campo de batalha, nos Pampas, e que acontece porque os militares, eles, pela primeira vez, usaram o telégrafo. E a partir do uso do telégrafo, eles vão coordenar as tropas para conseguir cercar os indígenas aí. Bom, essa derrota militar em San Carlos. A partir daí, a gente tem um declínio muito forte do poder indígena na Argentina, mas na década de 70, eles ainda são bastante fortes e controlam todo um território muito grande. E o que o governo vai fazer em 72 é assinar uma série de tratados com esses grupos indígenas, de uns 6 anos de vigência, um tratado de paz em que eles, uma vez derrotados, eles entregariam, eles garantiriam a paz, perderiam uma parcela muito importante dos seus territórios, e em 78 voltariam a ter aí uma série de negociações. Então, um prazo de 6 anos esses tratados. Aí o que acontece ao longo desses 6 anos? O governo se equipa, o governo aumenta os fortes, o governo ele compra mais armamento e também tem uma mudança política de uma troca de ministério, e vai assumir o Ministério da Guerra um general chamado Júlio Argentino Roca, que é um militar experiente da Guerra do Paraguai, e essas 2 citações aqui são citações do discurso que ele vai fazer. Ele faz um discurso no Congresso e outro discurso para as tropas. E esse discurso do Roca ele é absolutamente impressionante, porque ele não esconde qualquer objetivo. Então, vou ler para vocês 2 citações do então general, futuro presidente Júlio Roca. Para o assombro de todos os nossos cidadãos, em pouco tempo, isso está falando para as tropas, né? Fizestes desaparecer as numerosas tribos dos Pampas que se acreditavam invencíveis com o pavor que infundia o deserto. Que a onda humana invada esses desolados campos que ontem era o cenário de correrias destruidoras e sanguinárias, para convertê-los em empórios de riqueza em povoados florescentes. Então, primeiro a gente vai ver que onda humana é só onda humana branca, né? Os indígenas não são humanos, né? Os indígenas, eles desolam, eles são destruidores, sanguinários, etc. e tal, né? E para as tropas ele ainda vai dizer, é necessário, quer dizer, para o Congresso aqui, é necessário expulsar os índios do deserto, submetendo-os pela perseguição ou pela força, ou empurrando-os ao sul daquela barreira, que é o Rio Negro. Não se explica como permanecemos em perpétuo alarme e tensão, vendo arrasarem nossos campos, destruírem nossa riqueza, incendiarem povoados e até sitiar cidades em toda a parte sul da República, sem nos apressar a extirpar o mal pela raiz e destruir esses ninhos de bandoleiros. Notem que ele usa deserto, essa é uma discussão toda muito grande na Argentina, não é um deserto como a gente entende deserto aqui no Brasil, não é aquele deserto de areia, é um deserto de civilização, né? Ele ainda vai dizer, né? O eterno pesadelo de nossos homens do campo deixará de lhes fastigar.
devolvendo a segurança para o trabalho e a esperança alentadora de que o fruto de seus negócios não será presa do selvagem. São muitos os que levam seus gados a terras ocupadas antes pelo índio ou incessantemente atravessadas pelas invasões desoladoras. As novas terras conquistadas para a civilização se transformarão em campo de cria. Né? Então, aqui, muito claramente, ocupação territorial, produção, liberar os campos para a produção, para o comércio, para a pecuária. Para finalizar essa parte argentina, esse relatório de 76, ele acho que não deixa muitas dúvidas de como foi executado isso aí, né? Porque esse processo ele vem em 76, 77, 78, 79, né? Relatório militar de 76, que eu gosto por causa do vocabulário utilizado, que ele vai dizer: foi tão rápido e audaz o ataque aos índios que eles não trataram de se defender e só procuraram levar um pouco de gado. O resultado dessa jornada, senhor inspetor, foi deixar no campo 33 índios mortos, deixando o campo semeado de mantas e celas. Eu creio haver alcançado meu objetivo, que era dar-lhes bons golpes, conseguindo fazer-lhes mortos, muitos deles, e feri-los. Vamos ver na prática como é que isso aconteceu aqui nesses mapas aqui. Esse aqui é o mapa que vai mostrar o avanço das invasões indígenas 70, 71, 72. Veja a quantidade de território que eles ocupam, ou que eles expulsam os argentinos. Isso aqui depois da Guerra do Paraguai, né? Essas flechas aqui demonstram isso. Essa linha preta era o que se considerava a linha de fronteiras entre a Argentina e os indígenas, e eles fazem essa linha retroceder a uma linha que era uma região lá da década de 1820. Né? Então, eles fazem os argentinos recuarem. E aqui a gente tem o avanço gradativo dessa linha de fronteiras, e aí, aqui por fim, aqui está Buenos Aires, o mapa das campanhas militares, eles vão cercar, vejam que são 5 divisões do exército que vão partir de diferentes locais, e eles vão cercar os indígenas e atacar os indígenas e eliminar o máximo de indígenas que eles conseguirem, sendo que alguns conseguem fugir para o Chile. Vejam que o Chile está aqui. O que eu acho importante para finalizar isso aqui para vocês? Quando a gente tenta entender o que aconteceu nesses lugares, é importante a gente entender que há uma conjunção de interesses de colonos da fronteira que vão criar uma tensão para chamar a atenção dos governos nas capitais, seja em Londres, seja em Buenos Aires, para regiões absolutamente periféricas. E a forma deles chamarem atenção para que o exército vá lá liberar os territórios que eles gostariam que fossem seus, a única forma deles fazerem isso é como? Instigando a violência. Então, eles atacam os nativos para serem contra-atacados. No momento em que eles são contra-atacados, eles mandam todos esses relatórios e essas descrições que vão sair na imprensa, vão sair em jornais, vão sair em livros, vão ser quadros feitos sobre isso, para explicitar essa barbárie no entendimento deles, para aí sim mobilizar um discurso que é qual? Essa barbárie está atacando a civilização. Para a gente proteger a civilização, e essa civilização ela está sendo, não somos nós colonos que estamos sendo atacados, o que está sendo atacado é o Estado. O Estado argentino vai perder seus territórios, ou a sua majestade, a Rainha Vitória, vai perder a soberania sobre as ilhas. Nesse momento é que eles conseguem acionar um discurso nas capitais que vai fazer com que esses exércitos vão para esses lugares muito periféricos. E aí o objetivo desses exércitos é muito claro. Tem uma quantidade gigantesca de relatórios militares, de planejamentos militares, mostrando isso. Qual que é o objetivo deles? Eliminar a presença física dos povos nativos. Por isso que são propostas genocidas. Na Argentina, eles conseguem fazer isso. No sul da Argentina, eles exterminaram praticamente todos os indígenas. Uma quantidade imensa foi morta nessas chamadas pelos militares de campanhas do deserto.
Quem não morreu, fugiu para o Chile e chegou no Chile, onde estava acontecendo uma campanha exatamente igual, que no Chile chama Pacificação da Araucania. Então eles são milhares de quilômetros, né? Eles saem lá dos Pampas, atravessam todo o sul da Argentina, sobem os Andes, chegam no Chile. Quando eles chegam no Chile, eles encontram lá na Araucania os Mapuches sendo atacados. Então não tem escapatória. Então eles fogem da Argentina, chegam no Chile encontram um processo muito semelhante que está acontecendo. Quem foi preso foi enviado a pé para o norte da Argentina para servir como mão de obra. Muitos morreram pelo caminho. Então, na Argentina, muito claramente, os argentinos falam de um genocídio indígena, porque o projeto era de eliminar os indígenas, e isso foi feito. No sul da Argentina. O norte da Argentina é outra situação, né? A gente tem um norte da Argentina próximo do Peru e da Bolívia, com um tipo de população andina, que hoje é o grosso da população daquelas províncias, e no nordeste da Argentina a gente tem Corrientes e Misiones, que são populações guaranis até hoje, que é o grosso da população também daquelas duas províncias. No sul da Argentina é que a gente teve essas campanhas efetivamente genocidas. No caso da Nova Zelândia, a proposta também era eliminar completamente a presença física dos Maori. Mas o tipo de tática militar que os Maori fazem de fazer uma resistência nos fortes o máximo de tempo possível, e quando eles vão ser derrotados, eles recuam sem o combate, vai fazer com que os britânicos não cheguem neles. Quando eles perdem o último forte, eles se disseminam, se espalham pelas montanhas, e os britânicos desistem de enfrentar uma guerra de guerrilhas e param. Porque o interesse para a metrópole era liberar aqueles territórios. O território montanhoso e florestal não estava nos interesses. Seria uma guerra muito prolongada e tinha outras guerras para o exército imperial lutar. É isso, gente, que eu queria comentar com vocês, o que aconteceu nessas duas regiões, como que a gente chegou nesses processos de conquistas territoriais usando exércitos na metade do século XIX para vencer aí soberanias nativas. Obrigado. Obrigado, professor Gabriel Passetti, pela exposição. Como sempre, eu anoto milhares de coisas, assim, muito interessante, informativa. Uma imensa honra estar com você novamente não, a primeira vez, mas aqui conosco. A professora Maria Luísa Tucci Carneiro também, a outra, a coordenadora do fórum, também entrou durante a sua exposição. Enfim, penso que a gente pode, sim, a gente passa pelos comentários finais, enfim, acho que a gente pode começar com a fala do Paulo, e depois a gente passa para a professora Maria Tucci, enfim, depois a minha conversa. Mas, mais uma vez, Gabriel, muito obrigado pela participação, pelo compartilhamento das informações e pela generosidade do tempo. Muito obrigado, professor Gabriel, foi muito interessante a comparação que fez entre esses dois processos, como disse, separados por muitos milhares de quilômetros, numa confluência temporal, assim, são muito próximos. Então, eu acho que é algo muito interessante quando você disse, provavelmente pouco se sabe sobre Nova Zelândia. Olha, tenho Aí, ó. completamente zerado, tem 2 livros de história da Nova Zelândia aqui. Muito bem. E uma coisa que agora em junho teve um congresso em Paris, o professor Arthur foi também, e me pediram para falar um pouquinho sobre o contexto latino-americano por volta de 1873, que era o momento em que foi fundada a Associação de Direito Internacional. E daí eu usei uma imagem que dialoga com o que você falava agora há pouco, que meados do século XIX, a América Latina é empurrada para o sul quando os Estados Unidos conquistam 2 milhões de quilômetros quadrados de território mexicano. Então, não só o Texas, mas também Nevada, Arizona, Novo México, a Califórnia. E daí
logo depois que a América Latina é empurrada para o sul, há esse deslocamento, então, dos brancos, como você chamou, contra os povos indígenas no sul do continente. Então, os Mapuches, como um símbolo dessa resistência e dessa identidade. Então, com uma proximidade de datas, tem, de um lado, brancos mais fortes, mais organizados e mais ricos, o movimento do Texas, o Alexis de Tocqueville vai um pouco antes, escreve não só a Democracia na América, mas também escreve vários textos sobre o Canadá e o Baixo Canadá, que era o Canadá francês, e também escreve o seguinte: se o México não cuidar do Texas, eles vão perder o Texas. O que logo depois, alguns anos depois, de fato aconteceu. O Texas se declara independente e depois decide juntar-se aos Estados Unidos, que parece o mesmo movimento que o Putin fez na Crimeia em 2014. Primeiro a Crimeia se declara independente e depois é acolhida pela Federação Russa por livre e espontânea escolha deles e aqueles referendos que são em estados totalitários com quase 100% de aprovação. E esse movimento, daí os brancos repercutem contra os povos do sul do continente. E daí, bom, eles acabam ganhando, mas tiveram 300 anos de resistência desses povos autóctones. Então, é muito importante o que você fala em genocídio. Claramente foi genocídio, foi pensado como genocídio, porque tem essa corrente de que, antes da tipificação do genocídio em 1948, não se pode falar em genocídio, como tem absurdas leituras do genocídio armênio, dizendo, não, foram atos de guerra, porque os armênios estavam do lado dos russos, então eles tinham que ser combatidos pelo Império Otomano, porque senão eles iam favorecer os russos com quem os otomanos estavam em guerra. O que é uma falsificação da verdade, porque o genocídio armênio começa em 1895, 96, tem depois, já com os Novos Turcos, em 1909, e depois de 1915, continua até 1921. Então, não foi só por conta da Primeira Guerra Mundial. Então, tem gente que lê como não se pode falar em genocídio, porque ainda não tinha sido tipificado o genocídio. Quando, na verdade, o genocídio, o que importa é a materialidade. É você ter a intenção de destruir um grupo humano enquanto grupo humano, Sim. Por ser aquele grupo com aquelas características. E outro dado também do genocídio que você colocou muito bem, desses documentos de época, relatos militares e tal, é a desumanização do oponente. Então, você diz, não, são selvagens. Então, essa passagem do discurso da catequização e da conversão para o discurso do enfrentamento militar e da aniquilação. Então, muito obrigado, foi excelente ouvi-lo, e volto a dizer, acredito que Maria Luísa também vai ratificar o que Arthur e eu já tínhamos antecipado, contamos com um capítulo seu para o volume 3, depois com as especificações técnicas que te passamos. Mas eu acho que seria importante, além dessa sua excelente contribuição na palestra de hoje, ter também depois o registro escrito de um pouquinho dessa grande pesquisa que você fez no teu doutorado, que possa estar nesse exame comparativo de genocídios e crimes contra a humanidade, que é o 4º ano que nós fazemos esse trabalho, como o Arthur te dizia antes de começarmos, e nós descobrimos que ainda há vários outros genocídios sobre os quais não tínhamos falado. Então, isso é muito importante. E essa comparação Nova Zelândia com o sul da Argentina e o Chile que você fez é a primeira vez que eu ouvi. Eu nunca tinha pensado nem lido quanto isso foi parecido como processo e quanto isso foi próximo no tempo. A diferença é que os Maori puderam ir para as montanhas e uma parte se salvou.
os Mapuches e os outros povos do sul da Argentina, quando foram para as montanhas e chegaram no Chile, encontraram a mesma coisa acontecendo do lado de lá da cordilheira. Então, o azar deles foi que tinha brancos do outro lado da montanha também. Mas muito obrigado, foi fantástico ouvi-lo. Obrigado. Obrigado. Professor Paulo, não sei se o Gabriel quer fazer um comentário ou se... Não, eu queria fazer essa questão da tipificação do genocídio, foi um debate, obviamente, né, ao longo da minha pesquisa, da tese, e alguns argentinos acharam muito forte chamar de genocídio há mais de 10 anos atrás. Hoje em dia, os movimentos sociais indígenas na Argentina dizem claramente, né? Então, se você for a Buenos Aires, tem lá uma estátua do General Roca, bem no centro lá de Buenos Aires, que sempre está pichada de vermelho e escrito lá genocida ali, né? Mas essa foi uma história que durante muito tempo não foi, era um gigantesco tabu na Argentina, né? Falar sobre isso. E ainda mais falar que foi uma morte, um desejo de morte deliberado e executado, e que possibilitou que a Argentina se tornasse aquilo que eles são tão orgulhosos, né? Então isso pega num ponto para a Argentina muito, muito, muito forte, né? Só um comentário com relação à questão do Chile, né? No Chile, os Mapuche, eles são do Chile, né? Esses grupos da Argentina, eles ao longo do século XIX, eles se miscigenaram com os Mapuche. Então, eles incorporam uma série de táticas militares dos Mapuche, mas eles mantêm algumas características que são muito próprias deles, que são, por exemplo, o uso do cavalo, né? Os Mapuche, eles não usam o cavalo intensamente como os Tehuelche da Argentina usaram. E no Chile, ao fim, acaba acontecendo um processo relativamente semelhante do que aconteceu na Nova Zelândia, porque os Mapuche, eles também fogem para a montanha, eles vão recuando na pacificação da Araucania, como é que chama, e o exército chileno, de uma forma semelhante ao britânico, ele libera, no termo deles, a parte plana e uma parte da parte montanhosa, e os Mapuche, eles ficam restritos, assim, no que é a parte mais montanhosa e florestal da Araucania, até hoje, que é onde até hoje em dia os movimentos sociais Mapuche, eles estão nessa região. Então, os Mapuche sobrevivem hoje em dia no Chile justamente porque, né, chegou um momento que o exército chileno não conseguia mais combatê-los, e porque eles justamente foram recuando e fazendo o combate. Então, tem uma semelhança ali também do que aconteceu, que é diferente geograficamente do que acontece com a Argentina, que é aquele pampa infinito. Então o exército argentino a cavalo, ele foi perseguindo os indígenas até chegar nos Andes, assim, não tinha onde se esconder. Então ali foi uma limpeza étnica brava. Isso que eu queria comentar. Obrigado, Gabriel. Passa agora a palavra para a professora Maria Luísa Tucci Carneiro, por favor. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, desculpem o meu atraso, e realmente foi devido a trânsito mesmo, porque eu estava vindo da USP, né, e acabei, mas cheguei a tempo. Gabriel, muito obrigada aqui pela sua presença e também pela sua fala, né? Eu acho que consegui te acompanhar, né? Quero te dar parabéns, porque a tua metodologia e também essa possibilidade de comparação, né, entre várias regiões e também a questão do discurso, né? Eu acho que é inspirador para outros trabalhos. A questão do etnocídio, né, e, ao mesmo tempo, essa negação das nações, né, com relação a aceitar, né, que realmente as populações indígenas foram exterminadas e que realmente há uma culpa, né, há um pedido de desculpas, vamos até dizer assim, né? Então, eu acho que é inspirador, eu te parabenizo, e eu gostaria de fazer alguns comentários, que depois você fica à vontade até para enriquecer. E, em primeiro lugar, eu acho que a questão do discurso,
Eu trabalho, o meu curso de pós-graduação aqui na USP é exatamente sobre o discurso da intolerância e os discursos de ódio. E pelos trechos que você nos apresentou, eu acho que há um vocabulário muito interessante sobre barbárie, barbarismo e, ao mesmo tempo, a construção da imagem desse bárbaro, né, que é exatamente o nativo. E, então, eu acho que esse é vamos dizer assim, um filão muito rico, né, analisar o discurso de ódio e como é que ele vai sendo construído com o objetivo de legitimar a matança, né, isso... eu acho que o Paulo também agora enfatizou a questão dessa construção, né, que vai sendo feita do indivíduo para justificar essa ação, e acho muito interessante quando você apresenta esses trechos, né, esses fragmentos de discursos, e apresentando, então, algumas palavras que vamos chamar assim de palavras-chave, né, a ideia da raça selvagem, e acho que isso nos remete muito bem ao discurso da Igreja Católica, né, naquele período também da catequização. Então, uma das primeiras perguntas que eu te faço, assim, se você chegou no seu trabalho a fazer essa comparação entre o discurso da Igreja Católica e da cristianização, vamos dizer assim, né, da doutrinação, e também comparando com o discurso, nesse caso especificamente, aí vem minha pergunta também, dos militares, né? A tua opção foi pelo discurso dos militares, eu não consegui identificar na fala quando você citava. A outra palavra que me chamou muita atenção, e que eu trabalho também com isso no discurso nazista, é bem claro, que é a questão de extirpar o mal, né? Essa ideia de que eles são o mal, e daí a ideia da higienização, a necessidade de uma higienização e de uma limpeza, né, uma limpeza étnica. E essa construção que o discurso vai fazendo, quer dizer, de extirpar o mal, e que ele é o mal e os outros são o bem, eu acho que dá uma análise muito interessante também quando você compara com o discurso da Igreja Católica, né? E, ao mesmo tempo, com os discursos oficiais, aqueles que são, muitas vezes, e que circulam entre diplomatas, entre autoridades políticas. Eu não sei se você chegou a fazer também esse tipo de análise, e que, ao mesmo tempo, essa imagem do mal, né, nos leva a outra ideia, que é do vândalo, o vandalismo, né? Então, são imagens que vão sendo construídas e que interferem muito, não só no inconsciente, mas também no imaginário coletivo, né? Essa interferência do discurso e dos mitos políticos, né? Quer dizer, à medida que eles vão sendo reciclados, circulando e adaptados em diferentes situações, mas sempre relacionando o mal como uma ameaça à civilização. Você falou muito bem em uma passagem, quer dizer, a ideia de que ali não é a imagem do deserto, mas é a ideia de ausência de civilização, né? Eu acho muito interessante essa tua colocação, porque, ao mesmo tempo, a gente relaciona, né, o mal com aquele que ele investe contra o que é civilizado e, ao mesmo tempo, a construção da imagem do bárbaro. E também, outro item que você apresenta, que eu acho que também é muito rico para uma análise de discurso, que é o contraponto entre ignorância e barbarismo, né? Quando eles acusam os nativos, eles são ignorantes, e ao mesmo tempo, a construção dessa imagem do barbarismo. Então, eu acho que é muito rico do ponto de vista não só da análise do discurso, mas também como proposta metodológica. E uma outra questão que eu gostaria de te ouvir, se você trabalhou com a iconografia desse período, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos vários desenhos de artistas viajantes, eu cheguei a trabalhar com vários, sobre a presença do negro no Brasil, naquele livro Olhar Europeu, né? Então, como é que há uma construção também da figura, né, a partir dessa iconografia
registrada tanto por viajantes, eu não sei se no caso dos militares há ocorrências de registro nesse sentido. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho mais, né? E adianto que eu sei que está sendo gravado, o Departamento de História já se prontificou a colocar, então, a palestra no YouTube, e que hoje nós não conseguimos fazer o link a tempo para que eles fizessem, mas, terminando aqui, futuramente nós faremos essa colocação no canal do Departamento de História. Então, Gabriel, queria te ouvir um pouquinho mais sobre essa construção de discurso e esse contraponto que é possível, eu acho que é muito rico, e sobre a iconografia. E, mais uma vez, parabéns, viu? Fiquei muito feliz em te ouvir. Tá ótimo, Tuti. Muito bom voltar a encontrar uma professora que foi professora minha na graduação aí, um pouquinho de tempo atrás. Nem vamos falar em idade, nem vamos falar quando que você foi meu aluno. Então. Não, faz pouquinho tempo. Faz assim, foi anteontem. Estou brincando. E é isso, e apresentar aí essas conclusões dessa tese que eu fiz lá na História Social, né? Se traz duas questões, assim, que são... Vou começar pela iconografia. A iconografia, ela foi muito importante, né? Na minha tese eu coloco a iconografia, porque você tem, assim, nessa segunda metade do 19, uma construção muito clara de uma iconografia do nativo como bárbaro, né? Então, com rostos animalizados, com o nativo na parte escura do quadro e os brancos na parte clara do quadro, esse tipo clássico de construção do século XIX, né? Então, tem tipo, na Argentina, por exemplo, tem um tipo de quadro, um modelo de quadro mesmo, que é o modelo do resultado do Malum, que é essa invasão indígena usando cavalo, né? Então tem vários quadros que mostram isso, sempre sendo indígenas animalizados, com vários cavalos atravessando o Pampa e levando junto. Muitas vezes eles estão levando alguns objetos de saque de igreja, então eles estão levando crucifixos e estão levando sempre algumas mulheres, né? Então isso faz parte dessa estética da animalização e da construção dessa barbárie, e ela vem também com a iconografia. No caso da Nova Zelândia, isso também acontece, né? Eles vão cada vez mais reforçar aspectos que vão reforçar o preconceito contra o Maori. Então, eles vão, ao longo assim, desses anos 50 e 60, até chegar nas expedições militares ali do Waikato, eles vão circular cada vez mais na Inglaterra gravuras de Maoris muito tatuados, Maoris fugindo pela floresta, em atitudes sorrateiras, se escondendo e querendo raptar, e trazendo armas e fazendo cenas de guerra. Então, construindo essa imagem desse Maori como hostil e muito bárbaro nesse sentido de animalização, assim, também, né? Então, eu também trabalhei um pouco com isso, obviamente não foi o foco da minha tese, mas eu coloco isso porque eu entendo que isso faz parte dessa construção desse grande discurso do nativo ser transformado em um povo que era foco de evangelização no começo do 19 para o combate e extermínio. Então, essa transição, ela vai acontecendo ao longo do 19 com uma série de frentes, né? Então, esses relatórios militares, publicação de livros, iconografia, relatos na imprensa, e assim vai caminhando, né? Você me perguntou sobre a questão dos religiosos, do catolicismo, né? Então, vou incluir também a Nova Zelândia, né? No caso da Nova Zelândia, o começo da ocupação da Nova Zelândia é com missionários anglicanos, né? Então, a primeira fase é de um tipo de colonização muito específica britânica, que eles queriam fazer realmente os Maori virarem anglicanos liberais, industriais. É um delírio missionário muito curioso do começo do século XIX lá, que não deu certo, né?
mas que criou, obviamente, uma força muito grande de um discurso religioso de possível civilização e evangelização deles. Então, tanto na Nova Zelândia quanto na Argentina, esse é um embate, né? Não é consensual você usar o exército para fazer extermínios. Apesar de que tenha sido uma prática global, né, respondendo ao que o Paulo estava provocando, né? É uma prática global na segunda metade do século XIX. Isso acontece no oeste dos Estados Unidos, isso acontece em vários lugares do México, isso acontece na Colômbia, isso acontece no Chile, na Argentina, de forma não oficial no Brasil, isso acontece na África em um monte de lugares, isso acontece na Oceania em um monte de lugares. Então é um processo global que acontece realmente de fazer campanhas militares assim. Mas isso não é necessariamente um consenso, né? Você tem essa tradição religiosa, evangelizadora, muito forte em vários lugares, e um embate entre missionários que gostariam de evangelizar e que vão, de uma forma bastante oportunista, ao final das campanhas militares, aparecer ali no rescaldo da desgraça para salvar aqueles que sobreviveram, né? Isso é um outro lado que a igreja, tanto na Argentina quanto na Nova Zelândia, tem que lidar. Para finalizar, eu acho que essa questão da transformação do vocabulário e da análise de discurso é o que mais me interessou, né? Perceber como que gradativamente vai surgindo um vocabulário que transforma eles em bárbaros, e aí tudo isso, extirpar o mal, ninhos de bandoleiros, e esse tipo de vocabulário aparecem de muitas formas. E aí o que eu procurei ver e demonstrar na tese é como que esse vocabulário, ele primeiro aparece desses homens da fronteira. Lá que aparece esse vocabulário. Esse vocabulário aparece desses caras que têm um interesse muito mesquinho de tomar terras ali, e que vão nesse conflito e vão instigando o conflito, e daí eles se associam com os militares ali, mais de baixa patente ali perto, que também têm, obviamente, interesses nas terras, e que vão começar a levar esses relatórios, mas durante muito tempo esses relatórios não ecoam nos ministérios, porque tem outras preocupações. Aí, quando eles conseguem fazer essa associação entre barbárie, ameaças à soberania, ameaça à civilização, e quando tem essa transformação dos exércitos depois das guerras e da tecnologia e tal, aí sim esse discurso circula de uma forma muito grande na imprensa, na iconografia, e aí justifica-se o combate à barbárie, propriamente falando, né? Para fechar, na Nova Zelândia, esse é um tema que já... Você começou perguntando a questão das desculpas, né? Na Nova Zelândia, esse é um tema do pedido de desculpas que já houve, né? A monarquia britânica pediu formalmente desculpas e fez uma série de acordos ali. O novo, que não é tão novo assim, Museu Nacional lá da Nova Zelândia, ele lida justamente com duas culturas, essas coisas assim. Na Argentina, isso ainda não é um debate a ser feito, assim, né? Não tem muito tempo, o presidente Fernandes fez uma declaração que ficou muito famosa, em que ele disse que os argentinos vieram de barco da Europa. Isso pegou muito mal, né? Presidente peronista. Gabriel, acho que não só na Argentina, mas o Brasil também já pode começar a pedir desculpas, né? Seria muito bom. Né? Seria Eu acho que esse nível de conscientização, acho que ainda não chegou, viu? Aqui é um genocídio. Vai demorar muito. E só mais uma pergunta, conforme você estava falando, você chegou a fazer alguma pesquisa nos livros didáticos? Como é que... Não fiz. Seria interessante, assim, eu acho que isso à parte, né? Eu fiz com relação à figura tanto do negro como dos índios, né? Em alguns livros didáticos, eu tive uma orientanda de mestrado que trabalhou com a figura, né, tanto do negro como do índio, nos livros didáticos. E é muito interessante, em livros de geografia também, eu digo atuais, livros atuais, quer dizer, de algumas décadas passadas, mas onde a palavra bárbaro, né, aparece muito, né, e quer dizer, eles são os bárbaros, eles são os preguiçosos. Então, como é que já, a partir dos antigos livros didáticos, dos anos 20 em diante, já há uma construção, né, de uma imagem negativa, mas sem falar não se falava ainda em genocídio, nada, mas era assim, eles eram
realmente, né, uma espécie de raça, entre aspas aqui, né, de raça a não ser considerada como ser humano. Então, tanto o processo de animalização, né, como o processo tem a animalização e a demonização, né? Então, são dois pilares muito interessantes na análise do discurso, quando você começa também a trabalhar com os enunciados, né? E também nos dicionários de época. Isso é muito interessante. Sim. Se você der uma olhada. Eu fiz essa pesquisa ainda no meu mestrado, quando eu fui atrás nos dicionários, durante quase 2 séculos, eu busquei a construção da imagem do infectado, o infecto de sangue, né, o ser inferior e tal. E é muito interessante que nos dicionários do século XVIII e XIX, ele aparece como o ser infectado é aquele que possui no sangue a presença de negros, judeus, e mouros, mulatos, e no caso do Brasil, ele é chamado de cabra. Então, ele é o cabra, né, e que vai infectar o sangue puro, e daí depois a pureza de sangue que você vai encontrar, né, a ideia do arianismo, né, do conceito de arianismo já nos anos 30, 40. Então, eu acho que assim, é muito enriquecedor, é instigante, quando você estava apresentando aqui os fragmentos, e acho que seria muito oportuno se você pudesse enriquecer com algumas dessas imagens, né, quando você nos enviar o artigo. Claro. E eu acho que essas imagens serão muito bem, assim, serão enriquecedoras daquilo que você falou, dessa construção da imagem desse bárbaro, né? Então, muito bem, muito obrigada, fico muito feliz de reencontrá-lo, então, desde a sala de aula até os dias de hoje. É isso aí. Meus parabéns, viu? Obrigado. Agradeço a professora Maria Luza Tucci, professor Gabriel. Na verdade, meu comentário é um comentário pontual, final, enfim, não vou estender muito mais o horário. Acho que tem muitas coisas que me encantam na fala, não só nos textos do Gabriel que eu li antes da nossa conversa, mas na fala, e no que se refere, por exemplo, nessa reconstrução histórica da capacidade, digamos assim, jurídico-epistêmica das populações autóctones, né? Então, acho que é interessante ter um processo, esse pouco se fala, dessa possibilidade de populações autóctones nativas não europeias conseguirem produzir, enfim, é óbvio que conseguem, mas dialogar em termos de igualdade, em termos de formação de direito internacional, sendo mais direto, celebrar tratados. Então, ainda que sejam armistícios, fingem que são tratados de paz, etc. Acho que é interessante porque não é alguma coisa que se fala dessa possibilidade. Tem, inclusive, um texto que o professor Paulo me deu, inclusive, um livro sobre a formação da expansão para o oeste dos Estados Unidos. Ele é uma análise que deixa de lado a expansão para o oeste militar e analisa a expansão para o oeste em termos jurídicos. Então, é muito interessante do Thierry Graff, o professor Paulo, de São Pedônia, é muito interessante que você coloca isso também, a expansão para o sul, né, para o Pampas, a expansão para o oeste, vai para uma lógica muito parecida. Então, tem a questão do missionário, tem a questão do combate militar, mas também tem a expansão do formato jurídico e da forma jurídica e do direito internacional usado como instrumento. Então, a tecnologia, eu achei muito interessante que você coloca as tecnologias, né, então a tecnologia do mapeamento, do telégrafo, etc., novos apetrechos militares, novas estratégias, e também a tecnologia jurídica utilizada para referendar a dominação e um novo discurso colonial pelos descolonizados, né, pela elite crioula. Então, acho interessante como você, entre outras coisas, né, como você consegue perceber um uso instrumental do direito internacional pelas elites crioulas para fazer essa expansão pela tecnologia jurídica, ao lado da tecnologia armada, ao lado da tecnologia econômica, militar, e que, ao mesmo tempo, está embasado num certo protagonismo local da população indígena, em que, claro, como você mesmo disse, estão lendo os jornais, estão acompanhando os fortes, eles sabem o que está acontecendo, também, e por muito tempo concederam a presença do homem branco nos territórios. Então, de certa forma, o direito internacional, entre muitas aspas, da população, são termos que teriam que ser mais bem aprimorados,
concedeu a presença de população branca no seu território. Em algum momento, a população branca inverte o jogo com o direito internacional europeu para seguir o jogo depois com armas europeias e outras tecnologias. Então, não é uma pergunta, né? É só um comentário que eu vejo com grande interesse, além dos pontos apresentados pelo professor Paulo e pela professora Maria Luísa Tucci, essa percepção desse uso estratégico do discurso do direito internacional como uma tecnologia de dominação das populações autóctones. É basicamente isso. E fico muito feliz se você puder, no futuro também, no seu futuro texto, encaminhar essa reflexão para nós. Eu prometo que vou enviar as referências, as referências dos critérios de formatação e etc., formais. Mas, de qualquer maneira, agradeço mais uma vez a presença. Não sei se você reagir à minha provocação, mas, Gabriel... Não, só comentar que essa questão dos tratados é muito interessante, porque vem uma tradição que vem lá dos Mapuche do Chile, né? O governo espanhol, colonial espanhol, na medida que ele não consegue vencer os Mapuche, ele faz um tratado com os Mapuche, né? E aí, desde o período colonial. Isso criou uma tradição. Então, existe um tratado mesmo, internacional lá, feito, eu não lembro qual dos reis, se é o Filipe II, não lembro agora qual que fez, tem um tratado assinado lá com os Mapuche, olha, então a fronteira é aqui e tal, você é um daqueles reinos que fazem parte do grande império espanhol, aquela lógica espanhola, e isso criou essa forma de se relacionar com os brancos lá na Araucania, e vai chegar também na Argentina. Então, tem uma série muito grande de tratados que são negociados, que, obviamente, o que acontece? Acho que, só para não alongar muito aqui para a gente, né, é interessante porque o indígena, ele considerava que o que era importante era o que foi dito, né, o que ele falou e o que o outro cara falou. Isso gera uma série de problemas, obviamente, porque aí os espanhóis e depois os argentinos vão botar no papel. Aí o indígena até fala, tá bom, eu assino, mas o que é importante é o que eu acertei com você. Aí muda o comandante, mudou o comandante do forte, não é mais com esse cara que eu fiz o tratado, né? Então isso gera uma série de questões. E, obviamente, esses tratados, eles nunca chegam em Congresso, né? É um tratado, chega em presidente, o presidente assina, e eles levam e falam uma série de coisas, mas nunca não chega a ser um tratado ratificado por Congresso, como seria assim um tratado internacional entre estados, assim, típico, propriamente falando, né? Mas é muito importante nessa negociação e esse embate. E gradativamente os indígenas, eles vão saber usar isso. Eles vão aprender a usar isso de uma forma muito instrumental, assim, muito interessante. Acho que era isso. Arthur, Paulo, Tucci, agradeço aí o espaço para vir aí comentar sobre uma pesquisa com vocês. É sempre um prazer muito grande falar sobre esse tema, que obviamente me é muitíssimo caro. Então, Gabriel, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela compartilhamento de informações, pela atenção. Eu vou, assim que terminar, encerrar a gravação, mas, de qualquer maneira, em nome de todos os organizadores, enfim, que estão todos aqui, né, com a exclusão do Felipe, agradeço imensamente a sua presença, generosidade, e, mais uma vez, reitero o convite para a sua contribuição por escrito para o nosso volume 3 da nossa obra coletiva do Fórum Permanente sobre Genocídio e Crime contra a Humanidade. Muito obrigado, e encerro os trabalhos, e boa noite a todos. Ok, obrigada, Gabriel, e Arthur, você depois manda a gravação para que a gente possa inserir já no canal.